A Ordem 66 foi um dos eventos mais devastadores que já aconteceu com a Ordem Jedi em sua história. Pouquíssimas vezes na história da Ordem Jedi eles foram mortos com tanta eficiência quanto aquele dia que Palpatine ligou seu holograma e mandou uma mensagem confidencial para todos os comandantes clones. A hora já chegou. Execute a Ordem 66. Será feito, Filhote. O resultado final da Ordem 66 foi um completo desastre para a Ordem Jedi, e é muito provável que teria sido o fim da Ordem Jedi se não fosse pelo desejo da Força. Jedi em toda a galáxia foi afetado, todo mundo em zonas de guerra, Jedi no meio do combate, Jedi comandando tropas clones agindo como generais. Quando a Ordem foi executada, eles não tiveram chance nenhuma. Obviamente, como tudo na vida, a Ordem 66 não teve uma eficiência de 100%. Algumas pessoas, infelizmente para o Império, sobreviveram, e esse início do Império foi marcado por muita dificuldade, estabelecendo um novo governo, novas fontes de renda para esse governo, a criação de um novo exército. Era um momento muito novo na galáxia, e teria sido extremamente difícil para o Imperador Palpatine e para esse novo Império, se não fosse pela ajuda do Escolhido, que agora tinha se tornado Darth Vader, um servente à mão direita do Imperador. Enquanto Palpatine focava na área política do Império, o servente do Imperador, aquele homem preso dentro de uma máquina, ele ia limpar aquele resto, os pouquíssimos sobreviventes da Ordem 66, enquanto seu mestre cuidava do governo. E assim, uma das primeiras missões de Darth Vader foi ir em direção ao planeta Murkana. Em Murkana, antes da Ordem 66, 6 Jedi estavam lá durante uma batalha, e aparentemente nem todos eles tinham sido eliminados. Darth Vader foi enviado para descobrir o que tinha acontecido. Dos 6 Jedi no planeta, 3 tinham morrido, 3 tinham escapado. Os sobreviventes agora planejavam escapar do planeta, e Vader conversava com os clones, querendo saber o que tinha acontecido. E no meio da multidão que observava Vader e os seus clones, um dos Jedi sobreviventes, disfarçado de civil no meio da multidão, movido pelo ódio, pela vingança, decide pular em cima de Darth Vader. Bou Shattuck era o seu nome, uma mestre Jedi Zabrak extremamente habilidosa com o sabre de luz. Os outros Jedi sobreviventes no meio da multidão, observando o duelo, eles não podiam nem ajudar, eles estavam desarmados, mas eles perceberam que o impacto do sabre de luz era rápido, era furioso. Os ataques de Shattuck eram graciosos, rápidos e ágeis. Ela trabalhava abrindo o espaço de Darth Vader. Seus movimentos eram largos, circulares, eu diria provavelmente Ataro. O seu sabre de luz parecia uma extensão do seu corpo. Em contraste, Vader era desastrado, era estranho, nem parecia ter um estilo. A maioria dos seus ataques eram verticais, ele era alto demais e a sua forma de combate parecia uma mistura de Ataro com Sorizo. E então, no meio da luta, Shattuck viu uma oportunidade. Seu sabre de luz conseguiu entrar dentro da defesa de Darth Vader e ela conseguiu atingir o seu antebraço. Mas em vez de sangue, só saiu faíscas, fios, fumaça de dentro do buraco. O restante da luta foi um mistério, mas quando os Jedi sobreviventes conseguiram ver novamente, Shattuck estava desarmada, ajoelhada nos pés de Darth Vader. E com toda sua crueldade e seu sabre de luz vermelho, Vader eliminou a mestre Jedi. Algum tempo depois, dentro da sua nave, a executora, Vader examinava o seu corpo. Ele observou que grande parte da armadura no seu braço tinha sido perfurada. Alguns ligamentos artificiais também tinham sido derretidos, e agora ele estava sendo tratado pelo droide médico da sua nave. Seu próprio sabre de luz estava bem pertinho dele, do lado, e quanto mais ele olhava para aquele sabre, mais triste ele ficava, mais desencorajado ele ficava. Se a sua mão fosse de carne e osso, ela estaria tremendo nesse momento. E quanto mais ele pensava, menos fazia sentido. Somente Conde Dooku, Asajj Ventress e Obi-Wan Kenobi foram habilidosos o suficiente para conseguir machucá-lo. Então, como que essa Jedi desconhecida, ela nem era famosa, nem era estudo, como ela conseguiu fazer isso? Vader continuou pensando, será que com a perda dos meus membros, eu também perdi conexão com a força? Vader então analisou aquela voz que ele estava escutando na sua cabeça. Quem estava realmente fazendo essa pergunta? E ele descobriu que era a sombra de Anakin. Anakin falando pra ele que ele não é tão poderoso quanto ele pensa que é. Ele é um garotinho escravo, um garotinho covarde, porque ele não é mestre do seu próprio destino.
Nada mais que uma ferramenta, um acessório no mundo, usado por outra pessoa e depois usado por outra e usado por outra. E agora, recentemente escravizado. Ele então levantou a sua cabeça, ele gritou em tormento. É culpa de Palpatine. Os droides inúteis de Sidious fizeram isso com ele. Reduziram seus reflexos, pesaram seu corpo com um monte de armadura e roupas. Ele ficava feliz em saber que destruiu aqueles droides. Ou será que Sidious propositalmente construiu essa prisão? Novamente, era o Anakin que estava perguntando. Aquele pedacinho de medo que ainda existia no coração de Vader. Seria tudo isso punição por ter falhado em Mustafar? Ou será que Mustafar foi só a desculpinha de Sidious para enfraquecer Anakin? Talvez toda aquela promessa de aprendizado de Sidious não foi nada mais que uma pequena armadilha, onde na verdade Sidious só precisava de alguém para comandar aquele novo exército de Stormtroopers, outro General Grievous, enquanto Sidious acumulava a verdadeira recompensa do poder. Confiante agora que o seu novo escravinho, seu novo Minion, não era mais uma ameaça para o seu novo governo. Vader continuou pensando sobre isso, com medo de ficar louco, e finalmente ele chegou em uma conclusão ainda pior. Grievous foi enganado para servir os Sith. Mas Sidious mandou Anakin para Mustafar por uma razão só: matar os líderes separatistas. Foi Padmé e Obi-Wan que condenaram ele a essa prisão de armadura preta. Sentenciado pela sua esposa e o seu suposto melhor amigo. O amor deles foi corrompido pelo que eles pensaram que era traição. Obi-Wan tinha recebido lavagem cerebral pelos Jedi para não acreditar no poder do lado sombrio. E Padmé também, coitada, escravizada demais pela República para reconhecer que aquela virada repentina de Palpatine, a virada de Anakin pro lado do Sith, foi algo essencial para trazer paz para a galáxia. Foi essencial para colocar todo o poder nas mãos daquelas pessoas inteligentes o suficiente para usá-lo de forma correta, para salvar as inúmeras espécies da galáxia delas mesmas, acabar com a incompetência daquele Senado, dissolver aquela ordem Jedi inchada, com o ego inflado, cujos mestres Jedi estavam cegos ao apodrecimento que eles mesmos trouxeram. Ainda assim, um escolhido da Ordem Jedi viu a verdade. Então por que eles não seguiram ele no caminho pro lado sombrio? Eles eram muito mente fechada, inflexíveis, não se adaptavam. Vader estava rindo agora. Anakin Skywalker tinha morrido em Coruscant, mas o escolhido tinha morrido em Mustafar. Ele só queria salvar Padmé da morte e Obi-Wan Kenobi da sua ignorância. Mas no final, eles não reconheceram o seu poder. Eles não perceberam que Anakin era o melhor para eles e para todos. Vader, ele apertou a sua mão direita. Ele amaldiçoou a força. O que a força tinha dado para ele a não ser dor? Torturando ele com visões do futuro. Visões que ele não podia evitar. Visões que fizeram ele pensar que ele tinha grande poder. Mas no fundo, ele era um servente da força. Mas não mais. Vader agora fez uma promessa. Com o poder do lado sombrio, ele vai fazer a força se render. Agora ela será a servente, e não uma aliada. A gente vê aqui que, durante esses pensamentos de Darth Vader, que aconteceram mais ou menos um mês depois que ele entrou na armadura, foi em torno dessa época que Vader realmente virou aquele monstro cruel. Aqui foi o verdadeiro início, quando ele realmente começou a culpar Obi-Wan, Padmé, a força. Aqui é o momento que ele finalmente chuta o balde. Já que ninguém tá aí pra mim, já que Obi-Wan não teve nem aí pra mim, Padmé me abandonou, a força não tá nem aí pra mim, me torturou, já que ninguém se importa, então não vou me importar com ninguém também. E aí a gente vê esse Vader cruel que a gente conhece, né? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses pensamentos. E se você gostou do vídeo, não seja torturado pela força, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.